Queria aproveitar essa oportunidade para, nesta quinta-feira à tarde, fazer alguns registros. O primeiro, senhor presidente, é lembrar a todos que amanhã, pela manhã, a partir das 9h30, nós teremos aqui uma sessão de homenagem aos 57 anos da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, que vai estar com a presença do presidente da entidade, João Domingos, o presidente da nova central, José Calixto Ramos, e também o presidente de outras centrais sindicais. Também, senhor presidente, quero aproveitar esse momento para lembrar a Casa que na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos lançar na Comissão de Direitos Humanos a campanha Reforche, que, traduzida ao português, quer dizer eles por elas. É uma campanha que está sendo lançada em todo o mundo com o objetivo de buscar boas práticas e implementar um grande movimento para que homens apoiem o respeito à igualdade e o direito entre homens e mulheres. Essa casa, por exemplo, não vota o projeto que fui relator, que está pronto para ser votado, que diz simplesmente é assegurado o mesmo direito, na mesma atividade, na mesma função, no mesmo meio de produção, de comércio, ou banco, ou linha de produção, de mulheres e homens. E, infelizmente, o projeto não é meu, só fui relator. A gente fala tanto em direitos iguais, mas não permite que o projeto seja aprovado. E o eixo dessa campanha mundial, senhor presidente, é buscar 1 bilhão de assinaturas via as redes sociais de apoio à luta permanente, que é um dever de todos nós, principalmente dos homens, que é de combater a violência contra as mulheres. A campanha convida a representantes de instituições governamentais ou não, universitários, movimentos sociais, estudantes, sindicalistas, empresários, enfim, é um movimento que acontece em todo o planeta. E aqui nós lançaremos na Comissão de Direitos Humanos. Sabemos que a diversidade gera equilíbrio e todos ganham com isso. Senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos do Senado adere a essa campanha mundial em apoio a todos, eles por elas, a todos os homens que acreditam num mundo melhor para todos. Com certeza, o sujeito das lutas feministas segue sendo elas, mas a nós homens, cabe construir um mundo onde o respeito, a não discriminação e a dignidade da vida das mulheres tem que ser assegurada e combatido todo tipo de violência. Senhor presidente, queremos sim que as mulheres tenham cada vez mais o seu espaço na vida social, na vida política e, por que não dizer, nas posições de mando dos países, como já foi comprovado que elas podem ser grandes executivas de empresas na área privada e não só no concurso público, que elas estão se destacando. É só ver as jovens do Ministério Público, é só ver as jovens juízas, é só ver as jovens promotoras também na área privada. Enfim, que este Parlamento seja a ponte para esse avanço, que o Escritório da ONU Mulheres e todas as nossas senadoras contem com certeza com o nosso apoio e já está confirmado a presença nesse lançamento de inúmeras senadoras
representante da Secretaria Nacional das Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, das centrais sindicais. Senhor presidente, faço um outro registro que também considero importante. A conseguir aprovar nos últimos dias da Casa alguns projetos que, para mim, me deram alegria, porque é um projeto de grandes causas que eu sempre defendi ao longo da minha vida. Um deles, por que não destacar aqui, é a transparência absoluta que já tem aqui no Senado, mas que qualquer cidadão contratado por chamado cargo de livre escolha de uma estatal, de um ministério, as chamadas nomeações que são exclusivas desses departamentos, hierarquia, enfim, sejam divulgadas de forma transparente em todo o país. Por exemplo, quem são os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal? Todos indicados. Quem são os conselheiros de grandes estatais como a Itaipu? Todos indicados. E não estou questionando a indicação, só quero que haja transparência absoluta em todas as indicações dos chamados cargos de confiança, como é já no Congresso. Os nossos funcionários estão ali no portal Transparência. Nome, CPF e quanto recebe. Esse projeto teve a relatoria do senador Álvaro Dias e foi aprovado por unanimidade. Quem são os cargos de confiança na Petrobras? Quem são no Banco do Brasil? Quem são nas grandes companhias estatais ou pré-estatais? Qual é o problema de se saber quem são? Há quem diga que tem gente que tem 2, 3. Bom, se tiver, vai ter que aparecer. Tomara que não estou aqui acusando ninguém. Só transparência, mais nada. Não estou fazendo nenhum pré-julgamento. Hoje, senhor presidente, já falei desse projeto que comentei aqui um outro dia. Quero falar de um outro projeto. Eu que normalmente sou olhado como aquele que só defende o lado dos trabalhadores. Defendo, sim, o lado dos trabalhadores, e Vossa Excelência também sabe, porque acompanha, senador Dário, o meu trabalho nas comissões, mas também defendo o lado dos empreendedores, dos empregadores. Eles são fundamentais, senão não terá emprego para a nossa gente. E nós que estamos sempre falando da questão tão importante que é o emprego. Então, eu registro aqui, senhor presidente, que recebi manifesto do Sindicato Nacional das Micros e Pequenas Empresas, chamados representantes também comerciais. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou recentemente projeto de lei número 5 de minha autoria, que beneficia os representantes comerciais. O senador Romero Jucá foi relator. O senador Wellington Fagundes foi relator ad hoc. Parabéns também ao presidente da CAI, senador Delcídio Amaral. O projeto agora está pronto para ser votado, lá que teve poder terminativo. Se tiver recurso, vem para o plenário, senão vai para a Câmara dos Deputados. A proposta modifica o enquadramento dos representantes comerciais no Simples Nacional, de forma a incluir a atividade desses profissionais em uma tabela de tributação com os alíquotas menores. Os representantes comerciais alegam que, pelas regras atuais, se aderissem simplesmente ao Simples, eles estariam sujeitos a uma tributação que vai variar de 17% até 22,4%, maior que os 13% que recolhem pelo regime de tributação do lucro presumido. A categoria se diz alijada dos benefícios do regime de tributação simplificado, que agrega o recolhimento do PIS/PASEP, CONFINS e ISS, Imposto sobre Renda da Pessoa Jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Senhor presidente, considero justo o enquadramento pleiteado pelos representantes comerciais e, por isso, apresentei o projeto que estende a essa categoria as mesmas regras de tributação válidas para contadores, agentes de viagem, fisioterapeutas e corretores de seguro. Queremos facilitar a vida de quem produz em nosso país na busca do desenvolvimento sustentável, tese que eu sempre defendi. Afirmo que, por ser medida de justiça essencial para que a inclusão da categoria no Simples Nacional não configure aquilo que eu chamo uma vitória só de pirro.
Peço o apoio de todos os deputados quando essa matéria chegar àquela casa. Senhor presidente, quero ainda, por fim, fazer um registro de uma matéria e de um projeto que está em debate aqui no Congresso, e aqui quem me remeteu essas preocupações foi o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Associação do Setor, como a Abrapac, a Azagol e a ATT, sobre a possibilidade de abertura de 100% do capital das empresas aéreas. Eles vêm a público comentar esse tema. Eles querem uma discussão maior para ver o que nós vamos assegurar para, de fato, facilitar o debate que aqui foi feito com muita precisão pelo senador Jorge Viana, que é o transporte aéreo. Sendo esta posição de mudança, segundo eles, pode acarretar, em médio prazo, a extinção das empresas aéreas nacionais, uma diminuição considerável dos postos de emprego para brasileiros e a submissão do país aos interesses somente das empresas estrangeiras. Mais do que defender as empresas aéreas, a questão é preservar um mercado estratégico também para as empresas brasileiras. Diz eles, especialmente, que pode alavancar a economia interna, levando-se em consideração as dimensões territoriais nacionais. O nosso país é considerado praticamente um continente. Segundo eles ainda, esse mercado, sem um debate mais aprofundado, ficaria só à mercê da concorrência predatória criada pela força do capital estrangeiro. Cedo ou tarde, as empresas brasileiras quebrariam ou seriam adquiridas pelas chamadas estrangeiras, fomentando o monopólio do setor. E eles lembram, por exemplo, o caso da Varig. A Varig quebrou, a Transbrasil quebrou, a VASP quebrou. E todo mundo sabe que a TAM, por exemplo, tem a sua base principal no Chile. Eles querem que haja mais debate, que haja uma audiência pública. Não são contra, ninguém é contra aqui, o investimento que venha de fora para o fortalecimento do nosso país, o fortalecimento do transporte aéreo e que venha gerar emprego. Eles falam que a abertura 100% iria na contramão do que é praticado a nível internacional, na aviação mundial. O limite para o investimento, que eles lembram aqui, o limite para o investimento internacional é de 25%, aonde? Do país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos. Repito, o limite para o investimento internacional é de 25% nos Estados Unidos. No México, a mesma coisa. Na Europa, é 49%. Olha bem, estou falando na Europa. Não estou falando aqui, não, nos países chamados latino-americanos. É de 49% na Europa. E por que no Brasil tem que ser 100%? Aí eles falam do monopólio. A experiência da maioria dos países que adotaram a abertura total foi desastrosa. E aqui eles dão números. Não podemos aceitar para o Brasil aquilo que já deu errado em muitos outros países, onde as empresas dominadas pelo capital estrangeiro demonstraram total falta de compromisso em ocupar rotas poucos rentáveis ou adotar estratégias que cumpram funções sociais, contrariando a política dos governos. Isso é, senhor presidente, refletido imediatamente no mercado de trabalho e prejudica a população na oferta de voos, como ocorreu na Argentina, onde a companhia Aerolíneas Argentina, que teve 85%, não chegou a 100%, aqui a proposta é 100%, que teve 85% do seu capital adquirido pela Ibéria, quase faliu e sofreu diminuição, derrotas e sucateamento das aeronaves. O senador Jorge Viana, que fez aqui um belo pronunciamento, se isso acontecer, se prepare, que
o valor da passagem para o Acre vai aumentar ainda mais, com esse monopólio absoluto. As entidades representativas dos aeronautas alertam aqui em nome dos trabalhadores e das empresas nacionais. Alertam e convocam a sociedade para se posicionar nessa questão e fazer um bom debate. A categoria, por sua vez, está pronta para esse debate, buscando o fortalecimento do emprego, das empresas nacionais e o transporte aéreo de qualidade. Assinam Sindicato Nacional dos Aeronautas, Abrapac, Asagol e ATT. Por fim, senhor presidente, eu que muitas vezes reclamo, eu quero cumprimentar o Executivo. Eu vim à tribuna há umas 3 semanas seguidas, dizendo que seria lamentável que a informação que nos chegou se concretizasse, que o dinheirinho do aposentado, do regime geral da Previdência, que já é desse tamanhinho, fosse dividido em 3 parcelas o seu 13º. Vim à tribuna, cobrei. Vim à tribuna, falei. Mandei documento para o Executivo. Infelizmente, esta semana, o Executivo informou que vai pagar, como sempre foi pago, o 13º dos aposentados e pensionistas. Não será parcelado em 2 ou 3 vezes. Eu que reclamo, tenho que dizer, nessa hora, parabéns pelo bom senso. Mais uma vitória de Vossa Excelência. Não, uma vitória de nós todos. E uma vitória, sobretudo, dos aposentados. Dos aposentados. País, que tem, Vossa Excelência, a maior voz aqui no Congresso Nacional. Nós todos, acho que nós todos aqui temos tido essa postura de... Sabemos que o país atravessa uma crise muito, muito difícil, mas que a gente não aperte ainda mais, né, a vida daqueles mais pobres, que são os que mais precisam. E aí nós estamos falando dos seletistas, principalmente, e claro que os servidores públicos também estão numa situação complicada, faz muito tempo que não recebem nenhum tipo de reajuste, mas, nesse caso, quem iria perder seriam os trabalhadores do regime geral da Previdência. Nos últimos 2 minutos, senhor presidente, eu quero só registrar que... Senador Paim. Pois não, senador. Vossa Excelência me permite uma parte, senador? Mas, claro, Vossa Excelência sempre... É porque Vossa Excelência, eu e Vossa Excelência já tínhamos falado algumas vezes, aliás, conversamos sobre a possibilidade de não haver, este ano, a antecipação de parte do 13º aos aposentados. Eu sei que Vossa Excelência se dedicou muito para que isso acontecesse. Deixa eu dar o testemunho que Vossa Excelência também, por diversas vezes, veio à tribuna e falou com esse senador sobre as suas preocupações nesse tema. Mas a minha preocupação, ela não era muito forte, porque eu tinha certeza, ministro Gabas sempre nos acalentava e nos acalmava, dizendo que esse fato não iria acontecer, porque ele, como ministro da Presidência, o próprio presidente Dilma, sabe o quanto é importante para os aposentados terem a possibilidade, como agora terão, de receber essa antecipação. Então, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paim, que eu vi como é respeitado, não só no Rio Grande do Sul, mas lá no meu estado do Amazonas, é uma pessoa muito querida, de todos os trabalhadores e de todas as categorias. Então, parabéns pela vigilância e pelo trabalho desenvolvido em prol dos trabalhadores e dos aposentados, senador Paim. Obrigado, senadora Vanessa Graciotin. Vossa Excelência, eu sou testemunho vivo dos movimentos que Vossa Excelência fez. Inclusive, me convidou para também interagir junto ao presidente Renan, que o fizemos para que ele também ligasse para o Executivo, de forma que não houvesse esse parcelamento. Senador Paim. Senador Hélio José. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela lembrança da necessidade de uma transparência maior nas empresas públicas brasileiras e na sociedade de economia mista, porque realmente eu já fui empregado público da Eletronorte por 3 anos e meio, depois numa companhia energética aqui em Brasília por 26 anos, quero ser testemunho que não é possível que essas empresas não possam fazer suas transparências, porque tem conselho de administração, tem sócios, não? Então tem que colocar no portal, nós temos que conhecer essa questão. Inclusive, eu assinei um projeto, apresentei um projeto nessa casa,
solicitando que os empregados de empresas públicas e economia mista retornem para suas empresas para trabalhar, ao invés de ficar acumulando alguns cargos nos ministérios do Brasil, que deveria ser destinado às carreiras públicas constituídas nos nossos ministérios, e fica acumulando salários, muitas vezes, muito grandes, 3, 4 vezes maior do que o teto constitucional. Isso acontece com alguns que são requisitados e estão fazendo trabalho que não é aquele trabalho político do nomeado, que poderia ser o secretário ou alguma coisa assim. Cargos de direção, cargos que normalmente o analista de infraestrutura, ou o EPPGG, o especialista em gestão pública, ou analista de planejamento e orçamento, poderia ocupar sem nenhum problema no Ministério, nos vários ministérios brasileiros, e que essas pessoas estão lá acumulando salários muito grandes e ocupando, dando uma distorção. Então, a questão da transparência, tanto lá na empresa pública, quanto na economia mista, quanto nos próprios servidores que trabalham requisitados do Ministério, é fundamental. Além disso, eu queria registrar que, de fato, esse monopólio da aviação civil brasileira, nós temos que quebrá-lo mesmo, não dá para continuar dessa forma, tem que ter a concorrência, porque é um absurdo a forma que está colocada. Eu acho que o senador Jorge Viana colocou muito bem. A gente vai ter que rediscutir isso de uma forma melhor com a ANAC. E, por último, com relação aos aposentados, realmente, Vossa Excelência aqui é a pessoa que está mais atenta a essa questão, sempre nos chamando a atenção da importância disso. Eu agora também estou quase sendo um aposentado da minha empresa lá, que eu trabalhei tantos anos, e posso dizer que é muito importante esse recebimento dessa antecipação do 13º, e muito importante também a luta que Vossa Excelência vem fazendo por essa categoria tão sofrida dos aposentados, e que Vossa Excelência conte sempre com nossa colaboração nessa luta. Obrigado. Senhor presidente, se me permitir, seriam 2 registros somente. Creio que no máximo, 1,41 está excelente. Está muito bom. Um é do Jornal do Comércio, senhor presidente, onde vem Vossa Excelência acompanhou outros pronunciamentos de minha parte, e como também dos outros senadores, principalmente do Rio Grande, é a crise do Rio Grande. E eu, aqui no Jornal do Comércio, o jornalista muito competente, Edgar Lisboa, ouviu os 3 senadores. E, entre as minhas falas, eu disse, há uma estimativa de que 7 bilhões são perdidos para a sonegação atualmente. Ou seja, quem paga, paga muito, quem não paga nada. Então, tem que combater a sonegação no Rio Grande do Sul. 2 bilhões deixaram de entrar nos cofres públicos porque o Estado não vai atrás da devolução do recurso do INSS. Aquela história. O cidadão pagava para a Previdência, né? Depois foi para a área pública, se aposentou como servidor público e o dinheiro ficou aqui. Então, nós temos 2 bilhões a receber. E, por fim, essa dívida impagável, que aqui eu falei, que nós já fizemos um empréstimo de 10 bi, pagamos 22 e temos devendo ainda mais de 50 bi. E, por fim, senhor presidente, um outro comentário, porque eu cobrei, vai haver agora, nessa sexta-feira, às 19 horas, um grande ato público lá em Curitiba, se eu não me engano, no Hotel Bourbon. Nesse ato, e que eu estou sendo convidado, é um ato da Frente Democrática e Popular, onde eu estou sendo chamado empresários, trabalhadores, suprapartidário, todas as centrais sindicais. Mas estavam divulgando como se fosse um ato específico de um partido, ou de 2 partidos, envolvia até o meu. Eu disse que eu não iria nesse ato, porque não essa era a intenção, quando eu preguei essa ideia lá em Bento Gonçalves, num grande evento de trabalhadores. Então, eles me mandam um documento que foi publicado no jornal R7, onde deixa muito claro que o ato é composto por entidades representativas das forças democráticas, progressistas, intelectuais, movimentos sociais, estudantes, sindical, empresariado, lideranças políticas de todos os partidos comprometidos com a democracia. Farão ali uma análise da conjuntura do país e possíveis propostas que a sociedade vai levantar para contribuir com esse debate. Está confirmada, inclusive, a presença do senador Roberto Requião, do arcebispo Dom José Antônio Peruso
a minha presença, farei de tudo para ir, mas eu estou dependendo de voo ainda. E claro que eu não tenho como fretar um avião para ir. Se eu conseguir, eu vou. Senão, eu irei depois, nesse mesmo ato, que deverá acontecer em outro Estado. Mas é suprapartidário em defesa da democracia e que vai na linha também de combater todo ato de impunidade e corrupção. Eu quero que Vossa Excelência considere na íntegra esses 2 registros. Obrigado, presidente.